irmãos? Bom dia a você que está em casa, Deus abençoe. É o nosso culto aí, Deus é fiel. E creio que Deus vai fazer uma obra tanto aqui como na sua vida. Você que está acompanhando pelo Facebook, Deus abençoe. E creia numa coisa muito importante, que Deus, Ele sempre tem o melhor para aqueles que creem nele. Amém? Amém, irmãos? Então nós vamos para a palavra aqui. Sexta-feira eu comecei a dar uma mensagem aqui. Não pude fazer o culto à noite, mas aí eu dei a mensagem na parte da manhã. E eu queria trazer um pouquinho dela nesta manhã agora, de domingo. Amém? Abra sua Bíblia no livro 2 aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, no capítulo 1, irmãos. Vamos entrar aqui na mensagem. Quem tem dificuldade, os irmãos podem pedir ajuda aí. Ou a pessoa que está ao seu lado aí pode te dar uma força, uma ajuda. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Quem achou, diga graças a Deus. Acharam aí, irmãos? Quem tiver com o celular desligado, ligado, aliás, desliga. Senão você acaba chamando a atenção da pessoa que está ao seu lado, não Jesus, né? Só esse celular que está ligado porque está fazendo a live aí. Mas o seu desliga aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos lá? Vamos ler? Versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Pai também. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Diz que Ele é o Pai das misericórdias e o Deus do quê, irmãos? De toda consolação. Estava explicando aqui na sexta-feira, irmãos, que Ele não é o Deus de alguma consolação. Não é o Deus, irmãos, de algumas consolações. É de toda. De todas que você possa imaginar. Ele é o Deus de consolação. Irmãos, qual é o tipo de problema que você está vivendo? Qual o tipo de consolação que você gostaria de ter? Pastor, é essa, é aquilo. Pois Ele tem. Ele é o Deus de toda consolação, irmãos. Não é de alguma consolação. Ah, pastor, Deus consolou essa parte da minha vida, mas a outra não. Não. Esse Deus da Bíblia, Ele é o Deus de toda consolação. Agora nós precisamos, irmãos, é crer. Porque uma coisa que não se vê, mas se ouve, é necessário que a pessoa que está ouvindo creia. Não apenas, irmãos, ouça, mas que você creia. Porque muitas vezes você faz uma oração e a situação parece que piora. Ontem eu estava ouvindo um testemunho, quem assistiu o show da fé, viu esse testemunho. De um rapaz e uma mãe que lutou, irmão. Lutou até o fim. Determinou. E se não fosse a fé daquela mãe, o crer dela, a determinação dela, o rapaz já estava com uma doença no sangue. Pois depois veio a doença da mosca. Foi alguma coisa que ele comeu que a mosca sentou. E veio depois o chikungunya. Irmãos, aquele mosquito picou ele. O que aconteceu? Começou a sair, irmãos, sangue pelos poros dele, o olho dele começou, irmãos, estourar. E se não fosse a fé da mãe, a certeza da mãe, o crer da mãe, aquele rapaz não tinha sido curado de tudo, irmão. Até da doença que ele tinha no sangue. Como que é importante crer. Quando nós, irmãos, ouvimos a palavra de Deus, não precisa você sentir.
Porque nós não agimos pelo sentimento. Basta você crer. Basta você acreditar no que você está ouvindo. Irmãos, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e acredita no que a palavra diz, aquilo ali já se torna para nós um consolo. Já se torna para nós uma força. Mesmo que você esteja passando o pior momento da sua vida, mas que você ouça uma palavra e essa palavra venha da boca de Deus, não da boca do homem. O homem pode ser usado, mas que venha de Deus. Amém, irmão? E você confira, que você creia. Aí diz assim, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Aparece de novo a palavra toda. Ou seja, ele não consola você em alguma tribulação, ou em algumas. É em toda a tribulação. Irmãos, quem é aqui que não já passou uma tribulação? Ou esteja passando? Quem que já não passou um momento difícil aqui na vida? Eu já passei. Às vezes alguém pode dizer, pastor, essa semana mesmo eu passei um momento difícil. Passei uma batalha com alguém. Essa mãe que eu falei passou com esse filho, que era um rapaz, não era uma criança. Mas ela resistiu firme. Por que ela resistiu firme, pastor? Porque ela recebia uma consolação, uma força que não vinha do homem, irmão. Essa força, essa consolação vinha de Deus. Como que é importante nós aprendermos a receber essa força, essa consolação que vem de Deus, irmão. Para poder termos, irmãos, condições de vencer. E dar um bom testemunho. E ajudar quem precisa. Ah, é, pastor, sim. Tem muita gente que depende da sua vitória. Você sabia disso? Tem muita gente que depende da sua vitória. Ah, é, pastor, sim. Se você tem uma vitória financeiramente, tem pessoas que dependem da sua ajuda financeiramente. Se você tem uma vitória, irmãos, vamos dizer assim, na sua saúde, você pode ter certeza, colocar no seu coração, igual a sogra de Pedro. Diz que a Bíblia conta que quando ela foi curada, ela pôde servi-los. Até então ela não podia servir. Porque aquela doença não deixava aquela mulher servir. Tem muita gente, irmãos, com perdão da expressão que eu vou usar, tem sido inútil. Alguma coisa tem feito aquela pessoa andar, irmãos, numa situação que ela não pode ajudar ninguém, nem a ela mesma. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa precisa de uma força maior, irmão. Precisa dessa força de Deus, desse consolo de Deus. E como que nós conseguimos isso? Através do que ele fala. Diz que ele nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Aí vem a revelação de hoje, irmãos. Quando você enfrentar uma tribulação, uma luta, uma batalha, sempre lembre-se do seguinte: Deus quer que eu passe por essa tribulação para que eu possa ajudar outras pessoas que também estão atribuladas. É para isso que Ele livra você e me livra de toda a tribulação, para que nós possamos ajudar, irmãos, os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, é mais fácil você chegar para uma pessoa, olhar nos olhos dela e falar assim: eu já passei por isso, Jesus vai te libertar. Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Ou seja, com a mesma, irmãos, vitória que eu tive sobre aquela tribulação, o mesmo consolo que eu tive sobre ela, eu vou poder ajudar aquela pessoa que está também passando pela tribulação, talvez idêntica. Eu não sei se vocês já notaram, às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida, você está na rua ou no mercado, de repente chega uma pessoa e começa a conversar com você. E ela começa a falar exatamente o mesmo problema que você está passando. Aí o diabo quer que você, naquele momento, você se retraia. E diz assim: não adianta eu falar para essa pessoa, porque eu estou no mesmo problema que ela. Não, não. Irmãos, você tem o poder do consolo de Deus. Às vezes o que estava faltando para aquilo ser confirmado na sua vida, era você passar, irmãos,
aquele consolo para aquela pessoa. Dizer para ela: Jesus pode libertar você. Jesus pode ajudar você. Mas pastor, estou passando a mesma tribulação. Mas irmãos, você tem Jesus. Você tem a saída. Aquela pessoa às vezes não tem. Talvez é o último dia que você vai encontrar com aquela pessoa. Por quê? Porque ela vai tirar a vida dela. E você poderia ser esse consolo para essa pessoa. A sua vida, o seu testemunho poderia ser um consolo. Por que é importante o testemunho? Justamente por causa disso, irmãos. Porque o seu testemunho é um consolo para quem está, irmãos, com problemas. Para quem está atribulado. A sua vitória é um bom exemplo para quem está tendo derrota. Se essa pessoa venceu, eu também posso vencer. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Me lembro de um caso de uma pessoa que foi para a igreja por causa do vizinho dela, irmão. Ela disse assim: olha, eu tinha um vizinho que era terrível, homem. Ele mexia nas coisas, jogava pedra, mexia na parede, fazia não sei o quê, aquele negócio todo que tem vizinho que às vezes faz. E ele diz: esse homem era terrível, bebia, usava droga e aquele negócio todo. O que aconteceu? Passou um tempo, eu vi que parou aqueles problemas que estavam acontecendo, que esse vizinho fazia. Aí um dia eu vejo ele saindo de casa com a Bíblia embaixo do braço. Eu falei: não acredito. Naquele momento eu passei a crer. Eu passei a acreditar que esse Deus desses crentes, esse Deus é verdadeiro. Fui para a igreja. Porque eu vi uma mudança na vida daquele homem. Outro caso foi um traficante, irmãos, que Jesus mudou a vida dele. Porque ele viu um amigo dele, irmãos, que se converteu, se transformou em cima do altar fazendo louvor. Que ele conhecia há muito tempo. Falando: não, se esse cara aconteceu isso com ele. Irmãos, diz a Bíblia, vamos ler aqui a passagem completa, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também, olha aí, existe um motivo porque o Senhor quer te consolar nessa tribulação que você esteja passando. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Irmãos, Ele é o Deus que consola e que nos livra de toda tribulação. Aqui o Espírito Santo está dizendo que você pode ajudar alguém em alguma. Mas eu posso ajudar em toda, claro. Mas às vezes, irmãos, nem toda a pessoa crê. Às vezes a gente tenta ajudar alguém que está numa batalha, está numa tribulação. O que acontece com aquela pessoa? Ela não aceita. Você tenta falar com ela, conversar com ela, dar uma palavra para ela, mas ela não aceita. Por isso que não é em toda, em alguma. Nessa parte é alguma. Por quê? Porque é a pessoa. Não quer dizer parte de Deus. Deus, Ele nos consola e nos livra de toda a tribulação. De toda, não importa qual. É na saúde, é na vida financeira, na vida conjugal, sentimental. Irmãos, não importa em que parte que você esteja vivendo uma tribulação. Você tem que entender e crer. Deus quer me consolar, me livrando dessa tribulação, para que eu possa também ajudar quem está passando por alguma tribulação. Nem toda, mas alguma. Porque às vezes a pessoa não dá atenção, irmão. A gente tenta até ajudar. Exemplo disso que às vezes você que tem alguém em casa, que está no erro, está na falha, está sofrendo demais, e você tenta consolar aquela pessoa com a palavra de Deus, você tenta ajudá-la. Mas ela não quer saber, irmão. Ela não quer dar atenção ao que você está falando. Aí entra aquilo que essa semana agora, ou foi a semana retrasada, eu falei aqui. Nós precisamos orar, irmãos, pedindo a Deus que levante, irmãos, um Eliseu na vida daquela pessoa, que é da nossa família. A Bíblia diz, foi a semana passada que foi falada essa mensagem, irmãos,
que está escrito, irmãos, que o Senhor Deus, o Elias pensou que estava sozinho, mas Deus falou para ele: Elias, eu tenho mais 7.000 homens que não se dobram diante de Baal. É quando você sente que você está sozinho e você não sabe que Deus tem pessoas preparadas para te ajudar, pessoas ungidas. E Deus falou para Elias assim: Elias, eu tenho 7.000 homens, e outra coisa, você vai ungir um rei, unge o outro rei, e tem Eliseu que vai tomar o seu lugar. Eliseu vai ser levantado no seu lugar. Então, às vezes, a gente não está conseguindo, irmão. Mas nós podemos orar a Deus para Deus levantar uma pessoa para fazer a obra lá na vida daquela pessoa. Até dei exemplo aqui na vida de alguém. Dei exemplo, irmãos, sobre o hospital. Às vezes eu não consigo chegar, irmãos, até aquele paciente. Você sabe o que eu faço, irmãos? Eu oro para Deus levantar um enfermeiro, uma enfermeira de Jesus lá para pregar para aquela pessoa. Deus, levanta alguém lá, que apareça alguém do Senhor e vai falar de Jesus para aquela pessoa. Um médico. Quantos médicos de Jesus, essa semana mesmo uma irmã falou que o médico falou para ela, da perna dela: procura uma igreja para ser feita oração por você. Não sei se a irmã está aí, mas ela contou para mim. Diz que o médico falou para ela: procura uma igreja para orar pela perna da senhora. Porque não descobre a causa, irmãos, do problema na perna dela. E ele falou para procurar e pedir oração. Irmãos, é importante fazer isso. Às vezes aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa não dá ouvidos para você, mas vai dar para alguém de fora. Pede para Deus levantar, ore. Alguém que fale com aquela pessoa. Alguém que seja usado para libertar aquela pessoa, ser usado para transformar a vida dela. E a Bíblia diz, com o mesmo consolo, irmão. Com o mesmo consolo. Pois Jesus não libertou maridos, filhos, esposa, do vício do álcool, do tabaco, das drogas. Você não pode também consolar você? Não pode você encontrar-se com alguém, irmão, que já teve na mesma situação que a sua. E essa pessoa tem a unção para também ajudar você naquela tribulação que você esteja enfrentando. Ajudar aquele teu filho, aquele teu marido, aquela tua esposa, na mesma consolação. Irmãos, nós somos espirituais. Nós temos condições. Eu até já citei aqui que uma vez, irmãos, isso foi logo no início, eu estava naquele primeiro amor, sabe quando você está naquele primeiro amor? Eu estava, e veio uma enfermidade, irmãos, uma febre, não sei de onde que veio. Essa febre foi tão forte que ela fez a minha pressão abaixar, mas eu fiquei firme, irmão. Fiquei firme, e pessoas dizendo: você vai morrer desse jeito, tem que ir para o hospital, tem que ir. Mas eu estava naquela fé, irmão, naquele primeiro amor. Aí na hora me veio uma coisa. Eu orei a Deus e falei assim: Jesus, aonde o pastor estiver, o meu pastor, o Senhor faz ele lembrar de mim. Irmãos, acontece. Às vezes a gente está orando, vem uma pessoa, irmãos, na nossa mente. Devemos orar. Sonhou com uma pessoa, deve ser orado pelaquela pessoa, apresentado ela diante de Deus. E é muito importante isso. Por quê? Porque nós somos um povo espirituais, irmão. Nós temos capacidade de orar e mudar situações, como no passado eles fizeram. Mudar a situação da vida de alguém que está sofrendo tanto, irmão. Uma oração de um justo pode ter os seus efeitos. Você pode fazer uma oração sem saber para quem, às vezes em mistério, e Deus vai fazer uma obra na vida daquela pessoa. No dia, do grande dia que você encontrar com Jesus, ela vai mostrar: essa pessoa aqui, ela está aqui porque você foi tocada, você deixou eu tocar em você. Por isso que é importante andar em espírito, irmãos. É outra coisa que nós falamos aqui durante a semana. Ser espiritual, porque o homem espiritual, ele é tocado por Deus. Às vezes, para levantar, ele levanta e ora, irmão. Ele não levanta e fica ali e vai para lá, para cá, deita. Não, não. O homem espiritual é assim. Quando ele não sente sono, ele vai orar. A pessoa, irmãos, que não é espiritual, ela fica procurando um jeito de dormir de novo. Mas o homem espiritual diz: não, eu vou orar. Vou falar com Deus, vou cantar um louvor aqui, bem baixinho.
mas eu vou buscar a Deus. A pessoa espiritual é assim, ela entende, irmão, que alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo e que ela tem que buscar a Deus. Que somente Ele tem esse poder de consolar, não é apenas consolar, mas Ele resolve as nossas tribulações. Ele nos ajuda na nossa tribulação. Amém, irmão? Ele é Deus para fazer isso. E o apóstolo Paulo conta aqui uma tribulação que ele teve. Eu queria ler com vocês aqui sobre esse assunto. Versículo 8. Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis que na Ásia, olha só, que ignoreis, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Está vendo, irmãos? Por que, pastor, Deus permitiu? Porque foi uma permissão de Deus que essa tribulação viesse sobre o apóstolo Paulo, os apóstolos, de tal forma que até eles ficaram desesperados da vida, para que eles pudessem ser usados para ajudar alguém que estivesse na mesma situação. Às vezes tem coisas que acontecem, irmãos, você não deve levar aquilo para o mal. Ah, eu estou perdido. Não. Entenda bem, irmão. Coloque essa palavra no seu coração. Deus, eu vou passar por essa tribulação, porque o Senhor vai me dar condições e eu vou ajudar quem precisa passar também. Em qualquer tribulação que ela estiver enfrentando. Eu vou fazer isso, Deus. É assim que a gente deve enfrentar, irmão. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que já enfrentaram lutas grandes. Só que você é uma pessoa, irmãos, vamos dizer assim, fechada. Você não passa para ninguém. É por isso que há muito tempo você não tem visto um milagre como você viu no passado, que aconteceu com você. Por quê? Porque você fechou-se. Era para você, irmãos, ser usado para consolar outros. Talvez Deus até já colocou pessoas na sua frente para você ser usado, porque você recebeu, você tinha que dar. Você recebeu, você tinha que passar isso para alguém. Tinha que contar para alguém. Irmão, tem gente que está cansado de me ouvir. Onde eu vou, eu falo e falo bastante para a igreja. Quando eu cheguei para uma porta igual essa, eu cheguei com vício e cheguei doente. Jesus me curou e Jesus me libertou. Então, aonde eu vou, eu falo isso. Tem gente aqui que já ouviu bastante isso aí. E em toda a igreja que eu passo, irmão. Se você falar assim, qual é a coisa que mais o pastor Valdeci fala? O testemunho dele. Todo mundo já sabe, irmãos. Porque eu falo bastante sobre isso. Mas por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou, irmão. A Bíblia fala sobre isso. Lembra-te do Senhor teu Deus. E da onde Ele tirou você. Muitas vezes o Senhor Deus pede isso na Bíblia aqui, nas passagens, para que a gente não esqueça quem fomos, irmãos. E o que somos hoje. Você nunca pode esquecer isso. Quem você era e quem você é. Mesmo com tribulação, com luta hoje. As tribulações, as lutas que hoje nós passamos, irmãos, é para servir de exemplo. Que tem como vencer, tem como, irmãos, dar a volta por cima de qualquer situação que você esteja passando. Tem como. Coloca essa palavra em seu coração. Eles passaram por uma luta. Olha o que diz o versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscitou os mortos. Eu falei para os irmãos aqui, já pensou se a nossa vida fosse tudo bem, irmão? Já pensou que se tudo ocorresse bem na sua vida, você iria precisar de Jesus, irmão? Não. Tem gente que com luta já não busca Ele. Imagina, irmãos, se a pessoa estivesse tudo bem na vida dela. Eu já ouvi pessoas dizendo para outra, você que vive nessa igreja, vive sofrendo, eu estou aqui, com saúde, bem, faço o que eu tenho que fazer, tomo as minhas,
faço aquilo e você vive doente aí. Vive pelos hospitais aí, tomando remédio e tudo. Eu estou aqui bem. Quantas vezes pessoas já falaram isso? Já vieram e disseram, pastor, meu marido fala isso. A minha esposa fala isso. Só que a Bíblia diz, irmãos, que muito vale quem serve a Deus. É porque o povo de Deus ainda não aprendeu quem eles são, irmãos, em Cristo Jesus. E às vezes mostra a fraqueza para os outros. Em vez de mostrar a força que há neles, a força de Deus mostra a fraqueza que há neles para as pessoas. Isso se chama mostrar nudez espiritual. Você tem mostrado a sua nudez espiritual, escandalizado alguém com a sua nudez espiritual. Irmão, como que é importante mostrar... Eu não estou mostrando a mim, mas mostrar o Deus que eu sirvo. Como que é importante fazer isso? Não é, irmão, não é pecado, não é errado, não é ser ignorante. A pessoa querer mostrar o Deus que ela serve. Não é ser ignorante, como já ouvi. Você parece um ignorante dessa maneira, assim. Muitas vezes você quer que a pessoa tome posse daquilo que você tomou. E a pessoa diz, você está me forçando. Você quer que eu seja igual a você? Mas, irmãos, você quer que ela tome posse da bênção. Você quer que ela tenha vitória como você teve. Mas ela te tem como ignorante. Como uma pessoa que não, irmãos, não é, tipo assim, quer se mostrar, quer se exaltar. Irmãos, não é errado. A intenção é o que vale. O que você quer realmente com aquela pessoa. Às vezes eu sempre costumo dizer que como que eu gostaria, irmãos, se eu pudesse enfiar a palavra dentro das pessoas, eu enfiava, irmão. Mas a Bíblia diz, não é nem por força, nem por violência. É pelo meu espírito. Deixa o meu espírito trabalhar. Mas se pudesse, irmãos, a gente queria. Quem é aqui que não queria, irmãos, que a palavra entrasse no coração daquele filho que está te dando trabalho, daquela filha, daquele marido, daquela esposa? Quem é aqui que não gostaria? Que a palavra entrasse naquela pessoa e você ouvisse da boca dela, olha, eu vou mudar, eu vou me transformar, eu vou fazer o que é certo. Não tem coisa melhor, irmão, do que ouvir os testemunhos de Deus, que Deus está operando, que Deus está fazendo a obra. Porque já tem muita desgraça no mundo, irmão. Já tem muita má notícia por aí. Por que muito má notícia? Tem gente que além de ter as má notícias ainda assiste mais ainda. Aí bota lá e fica assistindo mais ainda. Às vezes eu vejo, irmãos, para poder orar. Eu vejo para poder saber como a situação está. Não é para colocar mais desgraça na minha vida, não. Simplesmente que já está desgraçada a pessoa, com perdão da expressão. A palavra desgraçada é sem a graça de Deus. Então, a pessoa que é desgraçada, ela não tem a graça de Deus, é o contrário de graça. Então, tem gente que já está com a vida toda arrebentada, ainda fica atrás disso, irmãos. Ainda fica... Você vê que o diabo, ele tenta fazer um abismo, gerar outro. A pessoa está, tipo assim, triste, angustiada. Aí ela vai tentar tirar aquela angústia, aquela tristeza dela, no quê? Na bebida, no cigarro, nas drogas, na prostituição. Eu vou sair hoje, vou me divertir, porque eu estou muito chateado, estou muito triste. Vamos lá, fulano, vamos divertir, vamos fazer isso, fazer aquilo. Achando que o que ela vai fazer vai tirar a tristeza dela, vai tirar, irmão, o mal que está nela. Não, só tem um que pode fazer isso, irmãos. Só tem um que pode preencher as suas lacunas, o seu vazio, é o Senhor Jesus, irmãos. Só Ele pode preencher. Não tem mais nada, não tem riqueza, não tem felicidade conjugal, sentimental, financeira. Não, somente Ele. Ainda que você receba uma cura e você tenha felicidade com aquela cura, irmão, sempre acredite numa coisa. Hoje eu fui curado. Amanhã surge outra luta. No mundo tereis aflições. Eu preciso ter alegria no Senhor. Me fortalecer no Senhor. Saber que Ele é Deus e não há outro além dEle. Que é Ele que faz a obra por completo. É isso que eu tenho que ter no meu coração. É isso que eu preciso crer. Porque se eu não colocar o meu coração naquele que pode me segurar, que pode me fortalecer, irmão, aonde tiver o meu coração, se aquilo afundar, eu afundo junto. Já expliquei isso.
Tem gente que colocou o coração em casamento, o casamento deu errado, ela tentou até o suicídio. Porque Jesus falou, onde tiver o teu coração estará, irmão, o teu tesouro. Aonde você botar o coração? Tem pessoas que botou em casa, em carro, irmão, deu problema, ela afundou junto, desanimou completamente. Aonde estiver o teu coração estará o seu tesouro. Você quer ser uma pessoa feliz? Quero, pastor. Coloca o seu coração no Senhor. Sempre nele, irmão. A sua alegria seja Ele. A sua força seja Ele. Tem as tribulações? Vão vir, é claro que vão vir tribulação, irmão. Mesmo que se você não pedir a tribulação, ela vai vir na sua vida. Então o que você tem que fazer? Irmão, saber que Ele é o Deus de toda, não de algumas, mas de toda consolação. Amém, irmãos? Está preparado para te ajudar? Por quê? Porque Deus quer fazer com que você também ajude alguém que esteja em tribulação. Lembra dessa palavra. Eu vou passar por essa doença. Por quê? Porque eu vou com a consolação, a cura que o Senhor me der, eu vou consolar outros que estiverem doentes. Vou fazer a mesma coisa, em nome de Jesus. Aí ele fala, irmãos, no versículo 10, só para completar aqui, o qual nos livrou de tão grande o que, irmão? Morte. Irmãos, quem pode te livrar da morte, irmãos? Quem pode nos livrar da morte? Ele, somente Ele. Por que ser ignorante, vamos dizer, para o lado negativo espiritualmente? E livrará em quem, diz assim, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Então preste bem atenção. Irmãos, nós não podemos perder a esperança. Tipo o seguinte, o Senhor livrou alguém, Ele pode me livrar também. Com a mesma consolação que Deus fez na vida daquela pessoa, Ele pode fazer na minha. Não teve pessoas curadas de câncer? Jesus curou muitas pessoas que foram desenganadas, irmão. Você de repente recebe um diagnóstico, não desanime não, irmão. Diga simplesmente, eu vou passar por essa porque o Senhor consolou alguém que eu conheço. Por isso que o testemunho é importante. O testemunho é importante que faz a pessoa ter forças. Falei para os irmãos, pega essas revistas, irmãos. Leia essas revistas, tem cada testemunho. Onde tiver testemunho, seja como aquela coisa vamos dizer assim, como um radar. Onde tiver testemunho, vai em cima. Leia, opa, testemunho aqui, vou ler. Aquilo vai te fortalecendo. O testemunho é muito importante. Ele vai, irmãos, não é importante como a palavra, mas ele vem da palavra. Ele vem do que a palavra de Deus falou. Então leia. Leia os testemunhos. Se é aquela pessoa, opa, um testemunho na televisão. Peraí, eu vou ouvir primeiro o testemunho, o que vai ser falado. Aquilo vai te fortalecendo, irmão. Aquilo vai trazendo a você a esperança para quem não tem esperança mais. Diz para mim a esperança, está vendo? Ouve por fulano. Pelo menos para mim, e eu creio para todos. Quando eu ouço um testemunho como o de ontem, irmãos, eu fico emocionado e me dá mais força. A força que aquela mãe teve, irmãos, de dizer, o doutor falou, nós fizemos os exames, piorou a situação. Ela disse, não, doutor, piorou não. Falou para ele, não, meu filho está bem. Falou, calma, mãe. Ele viu que ela estava, nós vamos fazer outro exame. Fez outro exame, não tinha mais nada, irmão. E mais 2 exames que eles fizeram, irmão, não deu nada. Como que é importante uma pessoa que crê, irmãos, que acredita, eu tenho um Deus de toda consolação. Não é de alguma ou de uma, é de toda. Amém, irmãos? E nos consola em toda a nossa tribulação. Toda. Qual é a tribulação que você esteja vivendo hoje? Irmãos, deixa o Senhor te consolar. Creia nisso. Bota teu coração naquilo que Deus está falando. Amém? Fique de pé, vamos orar, você em casa também. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos abrir nosso coração para Ele, porque Ele é fiel. Presta atenção, você aqui na igreja, e você em casa que quiser vir no culto das 18, nós vamos ter uma 9h30, agora daqui a pouquinho nós temos outro culto, mas às 18 horas nós vamos ter, você pode vir aqui, pegar. Hoje eu vou entregar para cada pessoa aqui, irmãos, uma rosa.
Essa rosa simboliza Jesus na sua casa. Irmão, Jesus é chamado a rosa de Saron. Olha só, o propósito que nós estamos é esse daqui, ó. 90 dias de Jesus para a minha casa, levando Jesus para a minha casa. O que eu estou fazendo? Eu juntei isso daqui com a oração da casa própria, que em todas as igrejas está sendo feita. Esse propósito aqui, cada dia tem uma mensagem, um capítulo, para a pessoa ler. Hoje mesmo é o Mateus 20. Eu tinha falado, até errei da outra vez, eu adiantei, mas é Mateus 20 hoje. A pessoa lê inteira Mateus 20 em casa e faz uma oração. Seja para a casa própria, seja para a tua família. Você diz: Jesus, eu preciso da tua presença aqui. Como o Senhor entrou na casa da sogra de Pedro, entrou na casa de muitas pessoas e fez a obra. Eu preciso do Senhor aqui. Então essa rosa você vai levar nesse propósito, nesse símbolo. E traz domingo que vem, irmãos, pastor, o que eu tenho que fazer com essa rosa? Irmão, bota ela num ponto que você sentir na sua casa, seja na sala, no quarto, que precisa da presença de Jesus, da força de Jesus. Ah, pastor, mas a presença de Jesus está nessa rosa? Não, está no seu crer. Tudo é possível aquele que crê. Então, se você diz: não, eu vou consagrar, vai ser consagrado, está nesse propósito, Jesus vai operar ali, vai fazer a obra. Então, eu queria que já passasse a rosa, que aí você vai orar já com essa rosa, para esse propósito, irmão. Aí traz ela depois, a semana que vem, tá bom? E eu queria pedir uma coisa para os irmãos: não coloque essas rosas naquelas embalagens que não pega fogo, irmão. Né, seu Medeiros? Não é isso? Tem umas embalagens que as pessoas colocam, tipo como aqueles papel laminado. O que acontece, irmãos? Não dá para ir tirando de toda a rosa. Aí quando a gente vai queimar ela, não queima, por causa do papel. Daquele papel, ele não pega fogo, irmão. Então, se você trouxer ela, você vai trazer assim: ah, pastor, vai botar fogo? Sim. Nós vamos botar fogo em Jesus, pastor? Não, não. Vou explicar para você. Essa rosa, ela não está bonita. Olha para ela, irmãos, para essa rosa. Olha para a rosa. Ela está bonita. Isso simboliza, irmãos, sabe o quê? O Senhor Jesus, irmãos, como Ele é. Mas quando Jesus foi para a cruz, Ele ficou feio. Sabe por que Jesus ficou feio? Porque Ele tomou suas enfermidades, suas dores, suas maldições. É isso. Quando ela volta com maldição, ela volta com aquilo de ruim que estava dentro da casa. Ela leva a Jesus, a operação dele ali, é isso a visão. O símbolo é esse. E traz o mal que tiver lá dentro. Como Jesus foi para a cruz, e a Bíblia diz que ele ficou deformado, ele estava levando nossa maldição sobre ele. Então nós queimamos nesse propósito assim, para quebrar toda a maldição, toda a obra contrária. Então esse é o propósito. Feche os seus olhos então e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio na palavra que o Senhor falou conosco, e essa pessoa está em oração agora. Está diante do Senhor, abrindo o seu coração diante da tua presença. Eu sei que não é difícil, Pai, mas ela está crendo, ela está acreditando, Senhor, numa operação. E agora, nesse instante, eu quero que o Senhor consagre essa rosa, para que ela entre no lar desta pessoa, para consolar em toda a tribulação essa família. Deus, eu não sei qual é a tribulação. Se a tribulação tem sido brigas constantes, familiar. Se a tribulação tem sido, Senhor, uma desonestidade. Ou se tem sido uma frieza conjugal, uma incompatibilidade, Pai, de gênio. Se tem sido, meu Pai, uma doença, ou até mais outras coisas que acontecem, um desemprego, uma amarração financeira. Mas em toda a tribulação o Senhor vai livrar este povo de todo tipo de luta que eles estiverem enfrentando. Às vezes, meu Pai, é aquele diagnóstico, é alguém que está em cima de uma cama, é alguém, meu Deus, que tem passado um momento difícil. Essa tribulação vai passar, meu irmão. Essa tribulação vai passar, minha irmã, porque está escrito: passará céus e terra. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, é a promessa de Deus para a senhora, para o Senhor. Para você, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa promessa.
Diga a Deus, coisas grandes vão acontecer, porque o Senhor não tem coisas pequenas para mim, porque o Senhor é um Deus grande. Lembra de alguém, lembra do testemunho de alguém. Se Deus foi com aquela pessoa, Ele é com você, meu irmão, minha irmã. Lembra do testemunho de alguém. Se você está enfermo, diga a Deus, o Senhor curou fulano, o Senhor curou a fulano. Eu tomo posse dessa consolação. Se é o problema na saúde, financeiro, não sei, alguém em algum lugar sempre foi consolado pelo Senhor, com uma libertação, com uma transformação. Meu Deus, eu quero esse milagre na vida dessa pessoa. Eu quero assim, meu irmão, tomando posse da casa própria, Pai. Quando fala casa própria, não é apenas ter um lar, não é apenas ter um lar de tijolos, não. É ter um lar abençoado, é ter um lar transformado. É isso que nós buscamos e determinamos a cada dia. Jesus na minha casa, Jesus no meu lar, levando Jesus para minha casa. Deus, eu creio no milagre nessa casa, eu creio no milagre nesta família. Fale com Deus, enquanto a canção estiver sendo cantada, eu quero que você fale com o Senhor. É você e Deus, Deus e você.